número 2. A grande questão aqui é como a terra poderia ser sem forma e vazia. Veja, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus já não criou? E aqui nós precisamos salientar uma coisa. A palavra criou é bará. A palavra bará é criar do nada. E Deus aqui criou. Se vocês observarem o versículo de número 3, diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Não vai mais falar a palavra criou. Esse haja aí poderia ser traduzido também como formou, que não é criar. E quando ele fez, ele já fez de algo que já existia. Então, vamos voltar à pergunta: como é que Deus criou, e agora no versículo de número 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia? Existem várias correntes teológicas tentando explicar este fato. Nós vamos colocar aqui duas, que são as que mais são explicadas, e depois, então, nós vamos nos posicionar em uma dessas duas aí, para que os irmãos tenham uma noção. Vamos lá, então. Nossa, aí já falei isso aí. Preciso correr, não posso ficar. Está vendo? Ó, existem várias correntes teológicas, tal. Agora eu vou entrar nessas, vou mencionar duas que eu falei para vocês. A primeira teoria é da criação progressiva. Essa teoria da criação progressiva vê os versículos 1 e 2 da seguinte maneira: Deus então anunciou no versículo 1 que ele ia criar, né? E depois que ele anunciou, a partir do versículo de número, ele criou, e a forma está, e aí aconteceu alguma, no sentido do progresso da sua criação. Deus então deixou o versículo de número 2, e depois ele foi formando sequencialmente todas as coisas, né, até lá a Gênesis capítulo de número 2, versículos de 1 e a 3, tá? Foi algo progressivo. Então Deus anunciou, e depois então ele começou a formar essa criação, essa chamada criação progressiva. Agora, existe uma outra teoria, né? E essas teorias, tanto o dispensacionalista tem uma quanto a outra. John MacArthur tem a primeira posição aqui, já o Henry tem essa segunda posição. Já é a teoria da terra original. Segundo essa teoria, meus queridos irmãos, Deus então criou todas as coisas, a terra original, que tem a ver com o versículo de número 1, criou todas as coisas. E entre o versículo 1 e o versículo de número 2, aconteceu alguma coisa aí, né? Quem sabe alguma coisa como a expulsão de Satanás do céu, com 1/3 dos anjos. E Satanás foi expulso para onde? Algumas pessoas chegam até a mencionar a questão do cataclisma. Alguém já ouviu falar nisso aí? Cataclisma, aconteceu uma grande explosão em que a terra que existia, né, deixou de existir. E claro, quem pensa nisso faz isso fundamentado no que está registrado em Isaías capítulo 45, versículo 18. Alguém pode abrir lá? Veja, irmãos, o quanto é importante a gente saber disso, porque a partir daí você vai poder explicar alguma coisa ou não vai poder explicar nada. Então, com esse cataclisma, acontece o versículo de número 2 aí. Por isso que a terra, porém, estava sem forma e vazia. E aqui é que a gente vai ver aquela questão
da tradução, da segunda edição, que não ficou muito boa. Quem pode ler para a gente Isaías 45, 18, bem alto? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, fez e estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitado. Eu sou o Senhor, e não a outra. Então, aí Isaías, profetizando, fala que Deus, quando criou, Ele criou para ser habitada. Não era para ficar sem forma e vazia. Deus estabeleceu como habitação, para ser habitada, para estar habitada propriamente. Não é verdade? E aí vamos lá no versículo de número 2. Olha o grande problema. A terra, porém, estava sem forma. Veja, irmãos, eu gosto da primeira edição, da edição revista e atualizada, porque a primeira edição, ele não traduz essa expressão aqui, porém estava. Porém estava. A primeira versão diz assim, era. E algumas versões ainda tem era, na sua versão está. Versão corrigida continua como sendo era. Né? Por que essa versão é importante? Por que o era é importante? Porque demonstra que no original, a palavra hebraica, que é traduzida aqui como era, né, seria melhor traduzida no sentido de ser colocada como tornou-se. Ela não estava sem forma e vazia, mas ela se tornou um caos. E aí é que está o grande problema da teoria progressiva, é que quando nós perguntamos para eles o seguinte: por que os dinossauros foram extintos? O que eles falam? Não tem como explicar. Se perguntam a quem crê na terra original e que se tornou um caos, o que a gente pode explicar? A partir da grande explosão, cataclisma, a expulsão de Satanás do céu, de todas estas coisas, a terra se tornou isso aí, e eles deixaram de existir. Vocês sabem que os dinossauros não viveram no mesmo período que os humanos. Geologicamente, isso já está comprovado, já está estabelecido. Então é uma questão científica, né? Não viveu. Por isso que nós temos a formação do homem posteriormente aos versículos aí 1 e 2. Então, quando aconteceu esse cataclismo, quando aconteceu esse caos, quando a terra se tornou sem forma e vazia, ou quando a terra era sem forma e vazia, foi que aconteceu essa questão. Então, essa teoria que se tem. Já quando começou a se estabelecer a nova criação, a partir do versículo de número 3. Então, do versículo 1 até o versículo de número 3, tem um período imenso de distância entre um e outro. E daí, até mesmo, a necessidade de o homem ser criado posteriormente ao período do caos, ao acontecimento do caos, ou caótica, né, que nós estamos mencionando ali. E tudo isso para nós entendermos a sequência de Gênesis que nós vamos estar estudando. Qual é a minha posição, então, irmãos, com respeito à interpretação de Gênesis nesse sentido? É que os versículos 1, 2 e 3 existe um espaço aí e que aconteceu justamente aí. Minha teoria é essa teoria da terra original, né? A terra foi estabelecida, Deus criou para ser habitada, não foi para ser um caos. Diz aí Isaías 45, versículo de número 18.
então começou a formar cada questão que precisava ser estabelecida de novo. Então, o que a gente está colocando ali está meio embaçado, está ficando embaçado cada vez mais. Está ficando embaçado, infelizmente. E nós já trocamos até lâmpadas para ver se melhorar. Não sei o que a gente vai fazer. Então, irmãos, tudo isso aí para nós entendermos a questão do Gênesis. Então, é uma revelação, uma grande revelação. Tudo que nós estudamos daqui para frente, nós vamos estudar como sendo palavra do Senhor. Grande revelação para cada um de nós. Amém? Nós vamos estudar na semana que vem a questão da criação do homem. Por que o homem foi criado da forma que foi? Por que o homem foi criado? Por que nós fomos criados, irmãos? Será que Deus se sentiu sozinho? Será que Deus entrou em depressão e disse: eu tenho que criar pessoas, coisas, para que eu possa me relacionar? Quantos seres espirituais foram criados? Nós vamos estar vendo semana.